Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos nessa manhã de domingo, podendo aqui ministrar essa escola bíblica dominical. Está aqui desta feita conosco o nosso pastor Reginaldo. A paz do Senhor, pastor Reginaldo. Pastor Evangelista Moncilho, é um prazer estar aqui. Amém. Deus abençoe o pastor. Está sempre nos ajudando aqui nessa escola bíblica dominical. Prazer, nosso. E desta feita também está aqui o evangelista Reinaldo, nosso companheiro aí. Paz do Senhor, Sambado. A paz do Senhor, evangelista Irmão Sidney, e a paz do Senhor, os irmãos que nos ouvem também. Glória a Deus. É uma alegria poder receber aqui o nosso irmão aqui, nos ajudando na escola bíblica dominical. Creio que dessa maneira aqui é a primeira vez, né, irmão? É a primeira vez que estou participando, assim, ao vivo. Primeiro de muitos, né, pastor Reinaldo? Primeiro de muitos. Primeiro de muito. O pastor Reinaldo teve conosco aqui uns 2 fins de semana atrás. Foi. Já deixei a ganchar, vai dizer, pode ficar esperto aí, que na porta tá aí de novo. Tá aí. Chegou a vez, né, meus irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos estar orando neste momento para dar continuidade à nossa aula. Amém? Vamos orar, pastor Reinaldo? Vamos sim. Eterno Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, abra a nossa mente, nos ilumina, Senhor, à luz do teu Espírito Santo, para que possamos entender a tua palavra, os teus decretos, a tua lei. Senhor, nós te pedimos que o Senhor também visita os ouvintes, os irmãos que estão participando conosco desta escola maravilhosa. Meu Pai, nos abençoa, nos capacita e nos ajuda neste momento tão glorioso. Para nós, ó Pai, é um momento nobre. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Para você que está nos acompanhando, o irmão bem sabe que a lição hoje é a lição de número 9. É a lição que estará falando sobre a inescrutável sabedoria de Deus. Irmãos, aqui há algo interessante, muito aproveitoso, algo que nos ensina muito, é falar da sabedoria de Deus. Porém, falar da sabedoria de Deus, para pessoas como eu, para pessoas como nós, seres humanos, ou seja, nós estamos muito abaixo para comentar algo de tamanha relevância, né, irmãos? Mas junto com os irmãos, com a graça de Deus, nós vamos poder aqui falar sobre a sabedoria, a busca dessa sabedoria, aí aonde está essa sabedoria. E nós vamos estar estudando sobre esses temas aqui. Eu espero que Deus venha iluminar a nossa mente aqui, ao ponto de podermos ajudar a contribuir com a sua vida, com a sua fé, aí do outro lado. Vamos lá? Mas, igual eu disse, o tema hoje é a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo é Jó 28, 28, que diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Nós temos como verdade prática: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então nós já podemos aprender aqui que o princípio da sabedoria, como diz o livro de Provérbios, o princípio dela é temer a Deus. Não é isso, irmãos? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Agora é interessante observar que isso está descrito no livro de Provérbios. Agora aqui, no livro de Jó, Jó 28, 28, Jó vai dizer que o temor ele não é simplesmente o princípio, como diz o Provérbios, mas aqui Jó também diz que ele é a sabedoria. Olha lá, ó. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Para que você que está em casa e queira fazer a leitura da palavra de Deus, se encontra no livro de Jó, é o que nós estaremos estudando hoje, é o capítulo de número 28 de Jó, do versículo 1 ao versículo de número 28, é o que estaremos estudando. Eu não estarei fazendo a leitura aqui, mas você que está em casa, por favor, faça aí, você que talvez terá mais tempo que nós. Aqui nós estamos com questões de gravação, né, pastor Reginaldo? Então limita bastante o nosso tempo, para não ficar muito extenso também para vocês aí. Então, Jó capítulo 28, versículo 1 ao 28. Amém, gente boa? Faz a leitura aí.
medita aí na palavra do Senhor. Muito bem, vamos para a introdução. Na introdução da nossa lição diz assim, ó. Nessa lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositalmente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos de Jó, do homem de Uz. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Ou seja, nós temos aqui hoje um assunto extraordinário, pastor. Algo tremendo para nós podermos estar comentando a respeito. Nós vimos aqui que, dentro dessa introdução, que o autor faz questão de dizer que o seu propósito é contrastar, ou seja, um contraste entre a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Existe, então, uma sabedoria meramente humana e existe também uma sabedoria que é revelada, que é de origem divina. Eu costumo dizer, a paz do Senhor aos irmãos aí que estão nos acompanhando, eu costumo dizer que muita gente confunde conhecimento com sabedoria. E essa lição aqui ela vai deixar bem claro isso aí. Glória a Deus. Ele realmente tem, né? Talvez você mesmo seja, não é mesmo, gente boa? Aí, ó, o pastor Reginaldo já soltou a boa aí. Hoje é dia de você descobrir que existe diferença entre conhecimento e sabedoria. Muito bem. Olha só, no primeiro tópico nós vamos estar falando sobre a sabedoria vista como um bem natural. Neste primeiro tópico, nós estaremos vendo sobre a sabedoria como um bem natural. Um bem natural. É nesse sentido, natural. É como que nós vimos a respeito sobre o contraste entre a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada de origem divina. Então, olha só, para ficar mais claro na sua cabeça. 2 tipos de sabedoria. Uma meramente humana, certo? E outra revelada, de origem divina. Uma humana, outra revelada, de origem divina. No primeiro tópico, está falando a sabedoria vista como um bem natural. Então, está dentro do quadro daquela que é adquirida, ou seja, meramente humana. Certo, gente boa? Nós vamos ver, então, dentro deste contexto. Dentro deste contexto, o primeiro subtópico está dizendo o empenho na busca da sabedoria. Então, existe um empenho na busca dessa sabedoria meramente humana. Então, existe um esforço, não é mesmo, irmãos? Existe um esforço, é o que estaremos vendo. Olha só, para você ver, ó. Neste capítulo, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. Do versículo 1 ao 11, se você estiver lendo aí na sua casa. Olha só. Então, ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Ó, da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar sabedoria. Não é mesmo, evangelista Reinaldo? É verdade. Primeiramente, a paz do Senhor, irmãos. Eu também entendo, meu irmão, que para se encontrar aí um minério precioso, tem que se escavar, né? Cavar profundo. E quando vamos para o livro de Daniel, nós vemos aí um contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. E vamos ver no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 20, a sabedoria que foi ao próprio conhecimento dele, a sabedoria humana, que está lá em Daniel 1:20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência
sobre o que o rei lhe fazia pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e os astrólogos que haviam no seu reino. Então aqui, segundo a sabedoria do homem, adquirido pelos seus próprios estudos, nós vemos que ele já era um homem que foi visto nele 10 vezes mais do que todos aqueles que se encontravam naquele local. E para a sabedoria de Deus, nós vamos ver que foi derramada sobre ele no capítulo 5, do versículo 11, quando ocorreu ali aquele episódio que Beltesazar vê ali a mão escrevendo naquela parede. Aham. Então, o irmão pastor Reginaldo, o evangelista irmão Sidney, vai dizer as escrituras que convidaram todos os sábios daquele momento que havia naquele reino e nos reinos circunvizinhos. Mas ninguém pôde discernir o que estava ali. Porque essa sabedoria não se encontrava na sabedoria humana, mas sim na sabedoria que Deus poderia dar Glória a para Deus. discernir o que estava ali. Então Daniel, que era um homem que tinha um coração virado para Deus, vai dizer as escrituras que ele pede um tempo. E durante esse tempo que ele pede, ele vai para a oração. E quando ele volta com a resposta cuja qual a sabedoria humana não poderia dizer qual era o que estava escrito lá, mas sim a sabedoria de Deus. Então ele discerniu aquilo que estava escrito através da sabedoria de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Porque nós sabemos que, da mesma forma, igual o evangelista acabou de colocar, que o minério está oculto aos nossos olhos, que sabemos que está debaixo da terra, né? Está oculto aos nossos olhos, assim também a sabedoria está escondida em Deus, não é mesmo? Mas aqui também, olha só, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Ele também explora a sabedoria, não é mesmo, pastor Reginaldo? É verdade. Aí precisa de entender que é necessário ter um esforço, é necessário ter uma procura, uma habilidade, uma diligência, uma persistência e muita busca para alcançar essa sabedoria. Nós sabemos que a sabedoria ela existe, está com Deus, mas precisa de haver uma busca, precisa de haver um esforço. E quando nós fazemos isso, como Daniel fez, quando ele percebeu que aquilo ali era só para Deus, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus. Ele foi da presença de Deus. Vale lembrar que Daniel, ele não buscou a Deus só naquela hora que ele precisou de um socorro, não. Ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. E quando ele precisou de algo, de uma sabedoria que era só da parte de Deus, ele conseguiu, porque ele vivia com Deus, ele andava com Deus. Glória a Deus. Aprendeu aí, gente boa? Glória a Deus. Existe da nossa parte, então, pelo que eu estou percebendo aqui, exige da nossa parte, melhor dizendo, um esforço nessa busca da sabedoria. Buscar não é pecado não, gente boa. E muito menos ler. Você que está na sua casa aí, gente boa, faça uso da palavra de Deus, usa a Bíblia mesmo. Irmãos, sim? Tem pessoas que às vezes, quando eles pegam a Bíblia para ler, não entendem os versículos, não entendem o que está lendo. Isso faz parte da busca. Uhum. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Completamente. Salmo 119, versículo 105 vai dizer que luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela clareia a nossa mente dia após dia, mas é necessário ter uma busca diligente, uma busca constante, uma persistência, uma técnica, uma execução, para alcançar essa sabedoria de Deus que está na palavra de Deus. Exatamente. Ou seja, pastor Reginaldo, quando os garimpeiros não conseguiam adquirir o que eles estavam querendo porque estava escuro, vai dizer aí no texto que eles usavam luz artificial. Uhum. Isso então me indica o quê? Que se estava escuro eles não conseguiam ver, eles iam para a luz artificial para ter uma visão melhor. Sim. E quando nós vamos para a palavra de Deus, que o pastor Reginaldo citou, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho, a tua palavra, então dá a entender que quando vamos, nós vamos ter orientação de Deus Exatamente. dentro da palavra dele, porque essa palavra é a que alumia os nossos pés, Exatamente. é a que dá luz aos nossos olhos, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Ou seja, irmãos, observe que aquilo que está sendo falado aqui está mostrando
aquilo que está descrito no livro de Jó, capítulo 28. Jó está fazendo ali usando uma linguagem de pessoas de homens que trabalham em mina. Um esforço de uma pessoa que trabalha em mina é enorme para alcançar o seu objetivo, que é extrair o minério, ou seja, o ouro, o diamante. Naqueles tempos primórdios, o serviço era árduo, era serviço pesado, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, estudar, adquirir conhecimento exige aquilo que o pastor Reginaldo acabou de dizer, muito esforço, muito diligência. Irmão, vai ter dia que você vai precisar estudar e o seu corpo vai querer dormir. Vai ter hora que você vai precisa estudar, seu corpo está querendo ficar na frente da televisão, de um computador. E você precisa estudar, você precisa obter esse conhecimento da parte de Deus, você precisa ler a Bíblia. Estava lendo um artigo, uma certa feita, um camarada disse, agora quando eu digo camarada, é porque eu não me recordo o nome, eu não sei se é Charles Spurgeon que diz isso, mas ele diz que pode escrever a palavra condenação sobre a Bíblia de muitas pessoas por tanta poeira que existe sobre ela. Deixa eu te dizer aqui, gente boa, busque, da mesma forma que o garimpeiro demanda muito esforço para alcançar e atingir o seu objetivo, que é extrair o minério debaixo do solo, assim também precisamos nós garimpar as escrituras. Não é mesmo? Para não correr o risco de você garimpar, furar o chão e encontrar uma pepita de ouro, e por ter sido muito árduo, você então desistir com aquela única pepita, sem saber que mais a fundo ali tem um lençol todo coberto ali por baixo de ouro, pedras preciosas. Exatamente. Assim, a Bíblia, às vezes você lê, você entende alguma coisa, mas aí por causa do esforço, do árduo trabalho, você desiste. Exatamente. Não pode esquecer que a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Até mesmo para você mesmo, que também é um ministro da Palavra de Deus, você também é um professor da Escola de Vida Dominical, para você que está nos ouvindo hoje, para nós que estamos aqui, deixa eu te falar uma coisa. É interessante que ouro, pedra preciosa, a gente não encontra na superfície da terra, não. Assim também é a palavra revelada da parte de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer ser um pregador profundo das Escrituras, você precisa ir profundo na Bíblia. Não é isso? Precisa estudar. Meu irmão, não é pecado também ter livros, não. Sabe, ler. Sabe, você não pode colocar esses livros secundários como primordial na sua vida. A Bíblia tem que ser em primeiro lugar, não é isso? Eu ouvi uma vez uma frase, pastor, que a Bíblia é o alicerce e também o telhado. Ela tem, sabe, ela tem que estar aqui. Na realidade, ela é isso mesmo. Ela é o alicerce, a coluna e o telhado. Ela é tudo, né? Só que... Os outros livros são só o ornamento exatamente. Do conhecimento, da casa. Estude, gente. Vamos estudar. Precisa ver. Nós vimos aqui, ó, Daniel, o evangelista Reinaldo, um homem que era sábio, por isso foi levado para se tornar junto dos sábios da Babilônia, né? Mas mesmo assim, o evangelista acabou de mostrar que ele era um homem ainda 10 vezes mais sábio do que os outros sábios da Babilônia. Nós vimos com o pastor Reginaldo que precisa haver essa persistência nessa busca dessa sabedoria. Só que tem uma pergunta aqui no tópico 3 que já começa da seguinte maneira, pastor Reginaldo. De onde vem a sabedoria? De onde vem? De onde vem? Olha só. Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas. Todavia, incapacitado na escavação da sabedoria. Ou seja, é um homem que tem diligência, é um homem que busca, mas é o quê? Olha só o que ele está dizendo aqui. Olha só o que o escritor está dizendo. Que todavia ele é incapaz na escavação da sabedoria. Como assim o homem é incapaz? Continuando, olha só. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas, a fim de evitar a inundação das minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Ou seja, a sabedoria humana, porque nós vimos que tem a sabedoria meramente humana, e existe aquela sabedoria também revelada
que é divina, de origem divina. Essa sabedoria humana, nós podemos alcançar ela, talvez, na onde? Numa faculdade. Num caso de um teólogo, num seminário. Não é isso? Nós podemos alcançar ela através das leituras dos livros. Nós podemos sim. Talvez através de uma cultura, não é isso? Porém, olha só. Mas não é capaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição nem podia ser obtida pelos métodos acadêmicos. A sabedoria que Jó está se referindo aqui, irmãos, elas não podem ser alcançadas por métodos acadêmicos. E aí que está, pastor Reginaldo. E como é que nós vamos ficar nessa agora? Vamos chegar lá, gente boa, não se estressa não. Olha só. Aqui está dizendo o seguinte: a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Ó, isso justificava o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a evidência concreta do patriarca. Olha só aí, pastor. Aqui está a diferença. Os amigos de Jó, homens muito sábios, bem sabemos nós, homens muito experientes, homens que realmente talvez passou anos e anos sobre os livros, né, pastor? Isso. Estudando, adquirindo conhecimento, talvez como você mesmo também faz, estuda, estuda, estuda. Assim aqueles homens estudou, e por ser homens também já, creio eu, já anciões, homens experimentados, experientes. Mas deixa eu dizer uma coisa, só estudar não era suficiente. Jó também fez isso. Jó também não teve preguiça. Não está querendo dizer que só estudar não te torna sábio. Não torna. Por quê? Porque aqui mostra bem claro, porque olha só o que ele diz aqui, ó. Isso justificava o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a evidência concreta do patriarca. Deixa eu te dizer uma coisa. Jó, além de estudar, era um homem que também vivia em comunhão com Deus. Vivia em uma grande e íntima comunhão com Deus. Essa é uma das faculdades que poucos frequentam. Essa aula aí muito tem faltado. Ou seja, Salmo 111, versículo 10, que o temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Exatamente. Exatamente. É o princípio da sabedoria. O homem, ele não se preocupou em simplesmente se formar academicamente. Ele se preocupou em viver uma vida com um professor dessas literaturas, de todas as matérias, humanamente dizendo, se os irmãos estão me entendendo. Ele se preocupou em se relacionar com o professor. Sabe, ele passou a viver com o professor. Deus, então, com isso, começou a revelar coisas ainda não reveladas para aqueles amigos de Jó. Não é isso? Os irmãos concordam comigo? Plenamente. Então, ou seja, eles viveu algo além. Ele viveu algo além. E aqui, irmãos, deixo uma ressalva aqui, um conselho para nós todos. Nós precisamos buscar, como diz o evangelista Reinaldo, no primeiro tópico, que fala sobre isso, sobre essa busca. No segundo, o pastor Reginaldo mostrou sobre essa diligência em buscar, como o minerador também, ele tinha aquele grande esforço em busca, mostrando que para alcançar a sabedoria demanda muito esforço de nós. Nós não nascemos sabendo as coisas, irmãos. Nós precisamos esforçar para adquirir esse conhecimento. Mas, e isso é importante. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa sabedoria que Jó está demonstrando aqui, ela só é alcançada através de uma vida com Deus. Ela é alcançada através de um relacionamento com o Criador. Não é isso? Exatamente. Porque há muitos aí intelectos que são tolos. Muitos. Há muitos homens super estudados que são considerados como tolos. Porque a sabedoria de Deus, ela sobrepõe, ela vai além, né, de todos os intelectuais, de todas as faculdades que o homem pode imaginar que existe.
Então ela se torna tola diante da sabedoria de Deus. Exatamente. Amém, gente boa? Muito bem. Assim nós finalizamos aqui o nosso primeiro tópico, não é isso? E vamos caminhando já para o segundo tópico. Amém, gente boa? Muito bem, meus irmãos. Agora estaremos falando aqui sobre o segundo subtópico, dando sequência à nossa aula. Nesse segundo subtópico, vamos estar falando sobre a sabedoria vista como um bem comercial. No primeiro tópico, vai estar dizendo o preço da sabedoria. A sabedoria tem um preço? É o que vamos estar vendo agora, a partir deste momento. Nos diz assim: podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó, neste capítulo, que é o capítulo 28, do versículo 12 ao 19, com a descrita no livro de Provérbios. Vamos ver esse paralelo aí entre o livro de Jó, a sabedoria descrita no livro de Jó, com a sabedoria escrita no livro de Provérbios por Salomão. Olha só. Esse livro, por exemplo, livro de Jó, livro de Provérbios, contém várias exortações para se adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Ela tem um preço, ou seja, além dela ter um custo, ela também tem um preço, segundo o que o escritor está nos colocando, em relação à sabedoria de Provérbios. Ela tem um custo e também tem um preço. E pode ser passada de pai para filho, lá em Provérbios 4, versículos 5, 7 e 23. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Olha aí, está em outro patamar. Ela tem valor. Ela tem valor, mas não preço. Como bem destacam estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável, não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Glória a Deus. Por isso não pode ser transmitido. Então nós podemos perceber aqui fazendo um paralelo entre o livro de Jó com o livro de Salomão, que é Provérbios. Nós podemos perceber, igual o escritor colocou aqui, varões, que no livro de Provérbios a sabedoria ela tem um custo e também tem um preço. Porém, no livro de Jó, nós podemos perceber que a sabedoria ela tem valor, mas não tem preço. Vamos lá. O que nós podemos aqui trazer de uma forma bem didática, bem clara, uma forma de compreensão para os irmãos que nos ouvem? Por exemplo, qual é a diferença entre valor e preço? O que podemos destacar biblicamente? O que tem valor, preço assim? O que o irmão nos diz, evangelista Reinaldo? Irmão, me veio aqui a memória agora, em Gênesis, capítulo 25, versículo 32, onde Esaú, quando ele sai para uma castada, ele volta com muita fome. E vai dizer as escrituras, então, que o irmão dele, Jacó, lhe oferece ali um prato de guisado, ou de lentilha, como queira bem entender. Vai dizer que em troca da sua primogenitura. Uhum. Então ele pega esse prato de guisado em troca da sua primogenitura. O que eu vejo com isso? Eu vejo com isso que a primogenitura dele foi o valor do preço do guisado, do prato de guisado. Você não. Então, tipo assim, na realidade, a primogenitura tinha um preço. Tinha um preço.
Que foi, e Um o, prato de o guisado. valor foi um O prato. prato de guisado. Muito bem. Mas também me vem à memória também quando o rei Acabe vai oferecer a Nabote para comprar sua vinha. Vai dizer que ele de maneira nenhuma ele vende a vinha para Acabe. Por quê? Porque na verdade a vinha tinha um preço, mas para ele esse preço era um valor cujo qual Nabote, com todas as suas riquezas que ele juntasse, não conseguia pagar. Pelo que eu estou percebendo, evangelista, então, o irmão fez exatamente um contraste também. Como existe um contraste entre a sabedoria do livro de Jó com a sabedoria do livro de Provérbios. Não é exatamente isso? Exatamente. Ou seja, o ministério, não sei se eu posso colocar assim, ministério, mas na realidade de Esaú lá, Primogenitura. porque isso era algo que era dado ao primogênito, né? Era algo que era direito do primogênito, né? Ter tudo por herança. Ou seja, deixa eu colocar assim, esse ministério, se os irmãos me entendem, eu quero que os irmãos também me entendam aí. De Esaú, o preço para ele foi o preço da fome. Isso. Ou seja, um prato de gentilha, de guisado ou de lentilhas, era o suficiente para pagar isso a ele. Ou seja, beleza. Agora, para Nabote, a sua vinha, ela não tinha preço. De maneira nenhuma. Embora Acabe Ofereceu, pôs preço. né? Para ele, não tinha preço que pagasse aquilo, porque aquilo para ele não tinha preço, era valor. Era um valor inestimável. Inestimável. É isso que o irmão está nos passando. Muito bem Está aí a colocado. diferença entre um e o outro. Exatamente. Ou seja, existe diferença em preço E valor. né, pastor? Eu estava lendo uma frase, na realidade, quando eu estava estudando sobre isso aqui, irmãos, é o que me fez fazer essa pergunta para os irmãos, porque eu achei interessante, porque a frase dizia assim, ó, dê valor naquilo, aliás, dê valor ao que não tem preço. Isso é um pensamento, dê valor naquilo que não tem preço. Ou seja, o nosso ministério não tem preço, ele tem valor. Então, dê valor naquilo que não tem preço. Outro pensamento que uma pessoa escreveu, que eu achei bastante interessante, ele diz assim, ó, hoje em dia as pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. É outra grande verdade. Não é verdade mesmo, irmãos? Esse fato aconteceu com Judas, né? Que quando ele recebe as 30 moedas de prata, vende Jesus por 30 moedas de prata, eles têm ali uma revelação de Jesus Cristo e se arrepende e volta para devolver aquelas moedas, lançando ela aos pés dos sacerdotes. E naquela hora ele descobre que o preço que ele havia vendido Jesus, aquelas moedas não cobriria, não daria para ressarcer o valor de Jesus. Ele descobre que Jesus ele não tinha preço, e sim um valor. Naquela hora ele cai em si. E a sabedoria aqui apresentada a nós por Jó é uma sabedoria que ela não tem preço. Ela tem valor. Ela tem valor. Aleluia. E quando se refere a valor, um valor inestimável, que a prata e o ouro não pode comprar. Viu aí, gente boa? Nós temos aqui uma referência de um homem que se vendeu ao seu direito de primogenitura por um prato de gentilha, ou seja, tinha preço. Nós vimos o mesmo evangelista Reinaldo se recitando também Nabote, que para ele a vinha dele não tinha preço, tinha valor. Agora nós estamos percebendo que o pastor Reginaldo também aqui acabou de nos falar que Judas, ele não soube diferenciar o preço do valor. Ele caiu em si depois de ter cometido. Cabe aqui um aprendizado, Barão. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar bem atentos com isso. Porque às vezes podemos cair no mesmo erro. Talvez não seja diretamente no mesmo erro, mas podemos cair em alguns parecidos.
que nós possamos pedir a Deus sabedoria, graça, né, irmãos? Para saber discernir isso e realmente valorizar aquilo que não tem preço. Os irmãos falando também, nós também podemos lembrarmos aqui e recitar também aquilo que está escrito no livro de Atos, Atos 8, a partir do versículo 18, não é isso? Quer ver? Vamos ler, irmãos, que está falando sobre Simão. Filipe entra em Samaria, prega o evangelho e grandes sinais são feitos naquela cidade. Muitas pessoas são convertidas ao evangelho. Simão, um homem que era aderido da magia, que praticava a obra de magia naquela cidade, e vai dizer no texto em Atos 8, que o homem era um homem que tinha o respeito de toda a cidade, dos grandes e dos pequenos. Filipe chega na cidade trazendo essas boas novas, ele fica encantado logo que ele se converte, entre aspas, ele se converte ao cristianismo. Mas a notícia chega em Jerusalém. Pedro e João ficam sabendo dos feitos de Deus em Samaria. Eles descem, chegam em Samaria. E quando eles chegam em Samaria, vai dizer a palavra de Deus, que eles começam a impor a mão sobre as pessoas e orar e eles receberem o Espírito Santo. Simão está acompanhando de perto e fica encantado com aquilo. E aí o que acontece? Ele se aproxima de Pedro e diz, no versículo 18, ele diz assim, vamos ler lá, eu nem abri lá ainda. Posso ler, pastor Reginaldo, na sua? Versículo de número 18. Olha só o que diz aí, ó. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. Versículo 19. Propondo conceder-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Irmãos, observe que ele está oferecendo dinheiro por um dom espiritual, não é isso? E é interessante, irmão, ele não está sabendo distinguir aqui aquilo que tem preço daquilo que tem valor. As coisas ministeriais, as coisas de Deus, não se compra com coisas terrenas, irmãos. Não se adquire por um preço. Não tem preço, tem valor. Não é isso? Exato. Então, Simão não tinha se... Embora ele tinha o quê? Já tinha sido convertido lá. Né? Ele estava andando com Filipe. Ele tinha visto os milagres, ele se encantou com o evangelho, se encantou com as normas. Na realidade, ele se encantou foi com a fama, porque aí todo o pessoal começou a observar agora Filipe, todo mundo estava agora já andando com Filipe e ele estava perdendo o seu campo, né? Estava perdendo o seu espaço. Aqui ele oferece dinheiro e as coisas de Deus não é adquirida por dinheiro. Não é mesmo, pastor? E a sabedoria não é adquirida por nada dessa terra. Não existe ouro, não existe pedras preciosas, não existe nada. Não se compra, né? Que se compra a sabedoria. Porque é isso que o texto diz aqui, ó. Ele diz, ó. Mas saber como usar... Não, desculpa. Tá dizendo aqui, ó. Ela tem valor, mas não tem preço. Como bem destaca estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus. Não é possessão dos mestres. Por isso não pode ser transmitida. Então, como que eu faço para obter? Vamos ler o que Tiago nos ensina? Tiago 1,5, pastor Reginaldo. Vamos ver o que Tiago nos diz a respeito disso. Se eu não posso comprá-la com ouro, se eu não posso comprar ela com prata, se eu não posso comprar ela com nenhum tipo de pedra preciosa, se eu não posso adquirir ela, talvez por uns livros, por uma tradição, como que eu adquiro? Vamos ver o que Tiago nos ensina? Diz o seguinte, Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Ouviu, gente boa? Você ouviu isso aqui? A referência da palavra de Deus? Olha aí, Tiago está nos dizendo que temos que
Pedir. Pedir a Deus. Aqui tem três coisas aqui nesse versículo, pastor Reginaldo, que eu acho que precisa ser bem destacado, sabe, evangelista Reinaldo? Irmãos, olha só. Já que eu não posso adquirir com ouro, com prata, com nenhum tipo de pedra e nenhum tipo de recurso da terra, a Bíblia me ensina o seguinte: se eu não tenho, eu preciso primeiro pedir. Peça, gente boa. Peça a Deus. O texto está dizendo que ele concede aquele que pede. Eu me lembrei de Mateus. Pedi e dar-se-vos-á, batei e vos abrir-vos. Mateus 17. Não é isso? 17. A Bíblia nos diz sobre pedir. Então, primeira coisa, 3 coisas nesse versículo que eu disse. Primeiro, pedir. Segunda coisa, pedir a Deus. Primeiro, peço. Segundo, pedir a Deus. É a Deus que eu tenho que pedir. Tem um endereço. Tem uma pessoa a ser pedida. Terceira coisa, pedir com fé. Eu preciso pedir com fé. Pedir a Deus, pedir com fé. 3 coisas. Não é isso, irmãos? É assim que nós vamos adquirir a sabedoria. De graça. É pela graça. Olha, até quase que rima. É de graça, não é valor, não tem preço. É um dom de Deus. Quando vem aquela questão da diligência, do esforço, da dedicação, aí encaixa o versículo de Mateus que o irmão citou aí, Mateus 7,7, que é pedir, né? Que é o primeiro ato. Depois buscar, que é o segundo ato. E o terceiro, bater. Isso dá alusão à insistência. Exatamente. Não é? A constância na busca dessa sabedoria. Amém, meu irmão? Vamos então ter essa diligência, essa insistência em buscar essa sabedoria na onde? Na onde, irmãos? Em Deus. Em Deus. Não é mesmo? Muito bem. Segundo subtópico, o valor da sabedoria. O valor da sabedoria. Olha só. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino. Porque aqui em Londres, uma certa feita, um pregador disse, olha só o que ele disse: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Isso é o que um pregador londrino disse. É isso mesmo, evangelista Reinaldo? Muitos homens têm extenso conhecimento e, juntamente por isso, são os mais tolos. Ou seja, eles têm muito conhecimento e por isso, exatamente por isso, eles são os mais Por isso tolos. são os mais tolos, é os que a palavra de Deus nos recorda. E há tolos maior do que o tolo instruído. Não existe tolo maior do que Os o tolos tolo instruído. instruído. É isso mesmo, pastor Jean? É. Que isso aí? Está dizendo aqui que mais saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Saber usar o conhecimento, É ter sabedoria. ou seja, eu preciso saber usar o conhecimento que eu adquiri. Não adianta querer ter sabedoria sem antes buscar o conhecimento também, né? Parece que os dois são atrelados, né? Na realidade, nem parece, são mesmo, né, São pastor? atrelados. Porque às vezes eu quero sabedoria, mas eu não busco, eu não leio o livro, eu não abro a Bíblia para ler, eu não me esforço e fico pedindo a Deus conhecimento, né? Eu acho que é uma coisa ligada à outra. Não tem como desligar uma da outra, né, Não. pastor? Não tem. As duas precisam estar realmente interligadas. No tópico 2 diz, né, que a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então, para ter sabedoria, você precisa buscar o conhecimento também. Exatamente. O conhecimento ele é buscado através de livros, nas escolas, nas faculdades, na teologia e assim sucessivamente. É porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, você que está nos ouvindo, o que nós estamos passando para vocês aqui, irmãos, é informação. Nós estamos passando informação para vocês, nós estamos vos informando a respeito da fonte, do caminho, da busca diligentemente, de quê? Da sabedoria. É importante os irmãos entender que, deixa eu colocar assim, os irmãos
nós estávamos conversando aqui nos bastidores, o pastor Ginaldo também colocou um ponto muito interessante, se ele quiser também compartilhar. Mas, como eu estava dizendo, nós estamos vos passando informação. Informação em prática se torna conhecimento. Porque você está nos ouvindo e começa a praticar, isso se tornou um conhecimento. O seu conhecimento como um hábito, sabe, de viver, como um estilo de vida, este conhecimento agora como um estilo de vida, ele se torna sabedoria. Porque é exatamente isso que o pastor Reginaldo acabou de falar e recitar aqui, o que o pregador londrino disse. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Não é isso? Exatamente. É o mesmo que um exemplo aqui bem simplificado, não sei se vai servir muito de ilustração, mas vamos lá. Tem uma placa na beira da estrada dizendo que o final daquela estrada, daquela via, está interditada ou danificada, não pode ser usada. O camarada entendeu a mensagem, ele viu a placa, mas mesmo assim ele insistiu naquela estrada. Isso é falta de uso correto do conhecimento. Exatamente. Ou seja, se aquilo que o evangelista Reinaldo recitou agorinha, não existe, como é que você recitou aí? Não há tolo maior, né? Maior. Isso. Não há tolo maior Instruído. do que o tolo Instruído. Recebeu a instrução, mas não obedeceu. Então, voltando lá no início, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Às vezes ele ouviu a mensagem na placa, mas ele não teve temor do que a mensagem estava passando para ele. Continuou na estrada. Então ele usou de uma forma errônea e tola o conhecimento que ele tinha. Gente, pô, eu tô aqui me recordando uma coisa. Me deu vontade de perguntar, sabe? Se já aconteceu de andar nessa estrada aí, que o pastor Reginaldo tava mesmo sem ter vendo a placa lá? Porque eu já me caí nessa, sabe, pastor Reginaldo? É um tolo instruído, irmão. Às vezes nós cometemos, já aconteceu com os irmãos? Já aconteceu uma experiência, como eu posso contar? Olha lá, Rapidão. do tolo. Eu não vou nem dizer que era tolo, mas vamos lá. Eu estava andando aqui de carro na motorway, na autoestrada, e ela estava em construção na época. Irmão, do nada, eu entrei numa avenida dentro da motorway e ela estava... eu não tinha finalizado ela ainda, inacabada. E eu me deparei com uns cones e umas barreiras assim, e parei e fiquei olhando tudo escuro. Aí um camarada chegou com a lanterna e: como é que você conseguiu entrar aqui? Eu falei: eu não sei. Ele falou: pois é, mas está tudo interditado lá atrás. Eu falei: eu entrei, eu estava na avenida, direto, passei. Não sei se foi a falta de sinalização, mas eu me deparei numa estrada inacabada, com o perigo de ter caído num buraco, né? Terrível, mas por falta de luz, por falta de atenção talvez, por falta de placas indicando, não é? Talvez por uma ignorância. E voltando aqui à minha ilustração para nós aqui, se tivesse uma placa lá me indicando que a rua estava inacabada, talvez não teria a mesma atitude que eu tive, não é? Assim é a Bíblia. Assim é a palavra do Senhor. Ela é o guia, ela nos direciona, ela nos ensina os preceitos de Deus. E quando nós obedecemos esses preceitos, esse conhecimento que nós temos de Deus e acerca da sua palavra, nós trabalhamos ela com sabedoria, porque não adianta eu também ler a Bíblia e não obedecer. O pastor Reginaldo falando de sabedoria, eu queria também deixar um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 18 e 19. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios nas suas próprias astúcias. Aleluia. Amém, meus irmãos? Nós vimos aí sobre o valor da sabedoria e vimos que, é igual o pregador londrino diz, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Você está adquirindo conhecimento hoje, nessa aula? Um pouquinho? Aí usa um pouquinho. Usa ele com sabedoria. Não é mesmo, Deus? Não é mesmo, evangelista? Amém. Muito bem. Terceiro subtópico que vai estar dizendo sobre a sabedoria não é um bem comercial.
Ó, a sabedoria não é um bem comercial. Viu, gente boa? Ela não é. Olha só. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. Por exemplo, o abismo ou o mar. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode conhecê-la é Deus. Glória a Ou Deus. concedê-la, né? Ou concedê-la Dar. é Deus. É interessante, me vem na minha memória agora o livro de Provérbios, que mostra a sabedoria como aluna do Senhor. Mostra que ela era uma das alunas que ocupava os primeiros assentos na sala de aula. Olha isso, irmão. A sabedoria como aluna de Deus. Aprendendo com Deus. Aprendendo com o Criador. Então, observe realmente com quem sabe aonde está a sabedoria. Quem conhece o caminho. Porque no livro de Jó, observe aqui, ó. No livro de Jó, capítulo de número 28, lá é o capítulo que estamos fazendo a leitura. Jó 28. Deixa eu achar aqui, irmãos. Que eu estava lá. A revista, sabe, já vai ter o versículo que eu estou querendo. Já vai mostrar, se não me engano, é o versículo 20. Vamos ver se é. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? De onde vem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Do próprio Deus. E é interessante, irmão, que logo abaixo no versículo 1, ele vai falar que isso está oculto aos olhos de todo vivente. Está oculto. É Tá somente escondido em Deus. Deus, isso é algo de Deus, específico. Com ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito bem, assim nós finalizamos de uma maneira prática, simples, a nosso segundo subtópico. Dessa maneira, vamos agora adentrar no terceiro e último tópico dessa lição. Amém, meus irmãos? Muito bem, meus irmãos, agora vamos então entrar no tópico de número 3 da nossa lição, que vai falar sobre a sabedoria vista como um bem espiritual. Nós acabamos de ver no tópico 2 sobre a sabedoria vista como um bem comercial. Agora vamos ver como um bem espiritual. Como um bem espiritual, no primeiro subtópico, ela vai falar sobre uma verdade revelada. Você lembra que na introdução nós fazemos ali aquele contraste entre a sabedoria humana com a sabedoria revelada de origem divina? Nós disse que havia dois tipos de sabedoria, a humana e a revelada de origem divina. Chegou a hora de nós entendermos um pouco mais a respeito dessa sabedoria divina. Porque nós estudamos, vimos que é possível buscar essa sabedoria, essa sabedoria através de um seminário teológico, através dos estudos da Bíblia. Nós vimos que é sadio, é saudável ter essa diligência nos estudos e buscar esse conhecimento, né, irmãos? Sim. Isso é louvável, não é errado, é o certo a ser feito. Isso depende muito de nós, nós precisamos correr atrás. Mas a verdadeira, a sabedoria revelada, ela não se adquire num banco de uma universidade, ela não se adquire fazendo um curso teológico, ela não se adquire lendo livros, ela só se adquire, irmãos, buscando a Deus. Ela só é adquirida, melhor dizendo, num relacionamento com Deus. É só num relacionamento com Deus. É o que vamos ver aqui, ó, uma verdade revelada. Ó, no versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e de quem procura a sabedoria. Nele, os homens, semelhante a um mineiro, têm garimpado a procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Toda diligência, técnica e determinação não tem sido suficiente para que ele a encontrem. A sabedoria não está no centro da terra. Então não adianta você ter tanto esforço. Essa sabedoria revelada não está no centro da terra, meu irmão. Olha só.
nem com os sábios de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. A sabedoria revelada que estamos dizendo aqui agora, a sabedoria divina, de origem divina. Ela não está com os sábios, não está com os professores, não está com os professores da escola bíblica dominical. Ela está com quem? Nós estamos vendo aqui, olha só. Observe isso aí, ó. Ela está oculta, até mesmo, irmãos, os maiores sábios que já pisou nessa terra. Ela está oculta aos sábios que habitam nos nossos dias. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. Os esforços, a diligência que o pastor Reginaldo colocou, o evangelista Reinaldo colocou durante essa aula toda, aquilo que nós vemos falando durante esses minutos que aqui estamos com os irmãos, em esforço para adquirir essa sabedoria, é no sentido da sabedoria terrena, daquilo que possamos alcançar aqui através dos nossos esforços. Agora, essa sabedoria, no sentido revelada, de origem divina, esses esforços se constituem inúteis. Olha só, a sabedoria está em Deus. A pergunta do verso 20, onde está a sabedoria? Está aqui, ó. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Só Deus pode revelar essa sabedoria. Mas agora, de que maneira nós podemos adquirir essa revelação da parte de Deus, se só Ele tem? É o que nós vamos ver agora no segundo subtópico, com a participação dos pastores aqui. Muito bem. Sobre uma verdade prática, a sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus. E é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Muito bem, o que o senhor nos diz, pastor Reginaldo, sobre essa questão aí? A questão da prática é a busca constante em Deus, não é? E ter uma vida contínua em busca da comunhão, em busca da presença de Deus, a intimidade com Deus. Isso torna-nos sábios, não é? Torna-nos sábios. Porque não adianta eu querer ter uma sabedoria de Deus se eu não buscar a Deus, se eu não ter vida com Deus. Tem muita gente que tem muita sabedoria humana, mas não busca a Deus, não tem uma comunhão com Deus. Acho que nós estávamos comentando minutos atrás aí nos bastidores que tem muitas pessoas que servem à igreja, não é? Mas esquecem de servir a Deus. Outras é como se fosse um sacerdote que oferecesse sacrifício por todos e quando chegasse na vez dele, ele sentasse e deixasse de oferecer sacrifício. Então isso aí é uma falha e que nós jamais vamos conseguir uma sabedoria vindo de Deus se nós não começarmos a praticar isso. Ou seja, serve a obra de Deus, mas não serve o Deus da obra. O Deus da obra, É isso, exatamente. É isso mesmo que eu quero dizer. Então é preciso de ter uma prática, né? Uma prática contínua na busca de comunhão com Deus. Aí sim você vai ver uma sabedoria na íntegra. Glória a Deus. Diz Jeremias 33:3, se não me falha a memória, clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, essa busca por Deus, esse clamor por Deus, por essa comunhão com Deus, Deus nos revela coisas grandes. Né? Coisas que às vezes jamais, às vezes não, certeza, né? Nós jamais alcançaríamos esta revelação se não for através de um clamor, de uma intimidade com Deus. Não é mesmo, evangelista Reinaldo? É verdade, irmão Sidney, pastor Reginaldo. Eu vejo também que quando temos essa comunhão, essa convivência com Deus, eu me retrato de Noé. Noé foi um homem que teve uma convivência com Deus tão grande que no meio de uma nação corrompida, toda afastada de Deus, pode-se dizer assim, Noé, ele escutou a voz de Deus e através dele ter essa comunhão com Deus,
Deus deu para ele o direcionamento, a direção para ele construir a arca, cuja qual salvaria ele e a família dele. Então, o que eu vejo com isso? Um homem ter relacionamento com Deus, Deus vai revelar a ele coisas grandes que nós não sabemos. Exatamente. Você falando de Noé, você me remeteu ao versículo 28, capítulo 28 de Jó, que ele diz aqui no texto, que Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Porque na realidade, quando tememos a Deus, nós o quê? Nós acabamos nos afastando do mal. Não é isso? Ou seja, isso é viver com sabedoria. Viver com sabedoria é saber andar em santidade no meio de uma nação corrupta, sem se contaminar com ela, como Noé. Vale lembrar também que quando Jó chegou nesse estado em que ele já estava, de penúria, ele já tinha uma vida com Deus. Uhum. Ele já tinha uma intimidade com Deus, ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha uma vida com Deus. Tanto é que ele era um homem íntegro, honesto, desviava-se do mal, não é? Então ele já tinha essa vida com Deus, essa comunhão com Deus, essa sabedoria já fazia parte da vida dele, porque ele temia ao Senhor. Exatamente. Ele temia ao Senhor. Então um homem, acho que não existe um outro homem mais próprio para a gente usar como exemplo, como o Jó, não é? Exatamente. Poderíamos usar aí aquele que andou com Deus, Enoque, não é? Andou com Deus e foi transladado. Deus tirou ele da terra porque o homem era digno de ir direto para o céu. A terra não era digna de receber desses homens na terra. Elias, não é? Também foi tomado. Então todos esses homens, eles tiveram uma comunhão com Deus inexplicável. Inexplicável. Exatamente. Você falando disso aí, é igual o escritor colocou aqui, ó. O pastor acabou de falar, só recitando aqui o que está na revista, diz aqui também o seguinte: ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina. Ou seja, porque os amigos viviam a sabedoria acadêmica, ele vivia a divina. Aí ele diz, não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Ou seja, a sabedoria revelada, de origem divina, ela cria em mim, cria em você, cria em cada um de nós a disposição de viver na prática esse ensinamento, essa sabedoria do alto. Ou seja, quando eu não tenho essa prática na minha vida, é sinal que eu estou adquirindo sabedoria terrena. Aquela que é adquirida através dos livros, através de um centro teológico, talvez de um estudo teológico, de uma universidade. Mas por quê? Porque eu estou tendo um intelecto, ou seja, eu estou sendo uma pessoa culta, né? Estou adquirindo informações, conhecimento. Porém, a sabedoria revelada, ou a ação dela é fazer com que eu viva aquele ensinamento. Se eu não estou vivendo os ensinamentos bíblicos, provavelmente só estou adquirindo conhecimento ou sabedoria terrena, e não a revelada. Acho que é o que eu estou percebendo aqui. E Jó, ele teve um relacionamento tão concreto, firme e duradouro com Deus, que a circunstância que ele estava vivendo não foi motivo para ele abandonar esse relacionamento. Não foi. É um camarada sábio. Exatamente. Porque o tolo, a primeira dificuldade no relacionamento, ele escapa, ele quer sair do relacionamento. Exatamente. Com Jó foi diferente. Mesmo passando por que ele passou, continuou firme no relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento de Jó com Deus não era baseado nas coisas terrenas, não era baseado nas coisas que têm valor aqui na terra, como nós já tratamos esse assunto antes, não é? Não é a troco de ouro, e não tem preço, não é? E sim um valor. Exatamente. O relacionamento dele. Ele sabia que os bois que ele havia perdido, os servos, toda a sua riqueza, ele sabia que ele não era dele na realidade, ele era simplesmente um mordomo. Tanto que quando ele vai falar, ele diz, nu eu vim e nu tornarei. Né? O Senhor me deu.
Então, olha só, ele sabia que o que ele tinha não era porque ele era um homem super inteligente, super dotado, muito profissional, que adquiriu tudo pelas costas dos seus braços, como Nabucodonosor quando olhou no seu palácio, ó, tudo que eu adquiri, né? Não, ele sabia que tudo que ele tinha foi algo que dado por Deus. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Ele sabe, se Deus é capaz de me dar, ou seja, se Deus me deu, ele também é capaz de tirar. E ele também é capaz também de retornar a me dar. E a comunhão dele com Deus, o relacionamento, a intimidade dele com Deus, não estava ligado a isso. Nada. Tanto é que quando ele perdeu tudo, continua a mesma pessoa. Continua adorando a Deus. Não é mesmo? Isso é que é um relacionamento duradouro através do temor do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aprendemos muito com esse camarada. O que é isso, irmão? O que é isso? Falar de sabedoria, como eu havia dito, não é fácil, né, irmão? Se eu chegar para cá, porque estava saindo o foco da câmera aí, não é fácil. Eu preciso dizer aos irmãos que essa lição, ela realmente tocou muito em mim. Ela me mostrou o quanto eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. Ela me instrui, me mostra que dia após dia eu preciso melhorar. O que eu tô hoje não é o bastante. Eu preciso melhorar. Eu espero que essa aula pode ter mostrado isso para você, se você também não está. Porque na nossa vida com Deus, ou seja, é um de passo a passo, né? Aqui a Bíblia chega a dizer que aquele que é santo se santifique mais ainda. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que possa ter misericórdia da sua vida, se você estiver também passando por essas situações assim. Que Deus possa nos dar a graça e que possa nos dar essa sabedoria revelada, para que possamos viver essa vida de intimidade com o Senhor. Quero dar aqui a oportunidade ao nosso evangelista Reinaldo trazer as palavras finais. Igual assim o irmão mesmo disse aí, com essa aula nós aprendemos, né, irmão? Nós aprendemos que para chegar a esse patamar cujo qual o João falou desse relacionamento, nós temos que garimpar e ir profundo. Exatamente. Temos que garimpar e garimpar profundo mesmo. Porque assim como foi dito também que o leão ele passa por cima, né, das pedras preciosas e de tudo aí, mas não sabe que ali embaixo tem algo precioso. Então da mesma forma é conosco, irmãos. Os irmãos que estão aí nos ouvindo agora neste momento, que possa aprofundar cada vez mais o seu relacionamento com Deus. Porque quando temos um relacionamento com Deus, aquele relacionamento assim de ouvir a voz de Deus, é como a palavra dele mesmo nos diz, que ele nos revela coisas grandes cuja qual nós não sabemos. É verdade. Glória. Isso é só através do relacionamento nosso para com o nosso Senhor Deus. Amém. Agradeço ao irmão pela oportunidade. Amém. Pastor Reginaldo, suas orações. Eu quero, com as minhas palavras finais aqui, ler um texto com os irmãos, lá em Colossenses, no capítulo 3, uma referência para nós, vai dizer o seguinte, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3, está dizendo assim, ó, porque, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Vamos firmar a nossa mente naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro, naquilo que não tem preço, que é as coisas do céu. Porque muito em breve nós vamos poder encontrar com o Senhor. Glória a Deus. E nós aprendemos muito nesta lição que nós precisamos dar valor naquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós precisamos aprender a
depositar a nossa força naquilo que tem valor. As pessoas sabem o preço de tudo, né, irmão Cícero? Exatamente. Mas não sabem dar o valor devido às coisas. E o Senhor, Ele nos ensina nessa lição que nós precisamos dar valor naquilo que Ele entregou para nós. O céu, as coisas de Deus, irmãos, elas são abundantes para nós. Agora cabe cada um de nós buscarmos, né, com diligência, com dedicação, com bastante destreza e vontade, comunhão com Deus, intimidade com Deus, que quando nós alcançarmos isso, nada vai tirar a nossa comunhão com Deus, como foi com Jó. Por mais que ele sofreu, por mais que ele padeceu, ele sabia que aquelas coisas eram coisas que tinham preço, porém não tinha valor. Glória a Deus. Amém, gente boa. Assim chegamos mais uma vez ao fim da nossa aula. Espero que Deus possa mais uma vez ter misericórdia de nós e ajudar aqui a você a compreender de uma maneira mais ampla, mais profunda aquilo que foi vos passado neste dia. Que Deus em Cristo Jesus possa estar continuamente abençoando a vida dos irmãos, toda a sua casa, toda a sua família, que todo o seu lar seja abençoado por Deus. Amém. Que o Senhor venha derramar sobre as vossas vidas, como uma chuva de graça, né, a sabedoria revelada. Porque, como nós vimos aqui, a sabedoria revelada é essa que faz nós viver essa vida com Deus, é uma prática diária com Deus. Às vezes nós estamos nos aplicando muito naquela sabedoria, né, terrena, que fala a respeito de Deus, adquire conhecimento a respeito de quem é Deus, mas a sabedoria revelada, ela faz nós viver esse conhecimento, faz nós viver em prática diária esse conhecimento. E é essa que precisamos nos nossos dias atuais. Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e fique com Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe.